A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, aleluia, glória a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Jesus nos concede pela sua bondade e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, estamos em oração, estamos ligados com os céus, aleluia, glória a Deus. Eu estou com uma certa dificuldade para falar, né, porque estou usando uma aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor no livro de Jonas. Jonas 1. Palavra do Senhor. Aleluia, no dia de hoje para nós. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Jonas 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas, que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E um dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos a tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens tu? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então aqueles homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugir de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e as ondas engrossavam cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se embravecia cada vez mais. Então clamaram ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por conta da vida deste homem. Não nos ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, e deparou o Senhor E preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aleluia. Irmãos, aqui está a palavra do Senhor que nos fala sobre Jonas. Jonas, o fujão.
Mas, irmãos, Jonas ele fugia por uma causa. Jonas, ele além dele saber que o povo ninivita, que aquele povo era um povo sanguinário, além deles saberem isso, que os ninivitas, eles eram sanguinários. Eles faziam pirâmide da cabeça das pessoas que iam até lá para pregar. Qualquer pessoa que chegasse lá em Nínive e começasse a pregar contra o pecado daquele povo, e o pecado daquele povo era sangue. Eles eram assassinos. Eles cortavam a cabeça das pessoas e começavam a fazer pirâmides. E a Bíblia, ou seja, os historiadores falam que na cidade de Nínive tinha logo que entrava na cidade, tinha uma pirâmide enorme, feita de cabeças de pessoas. Então todos que lá iam falar de Deus, pregar, anunciar o evangelho, falar alguma coisa, eles cortavam a cabeça e penduravam e faziam pirâmides. Eles eram terríveis. Com os inimigos deles, eles faziam a mesma coisa. Então Jonas sabia disso, que eles eram sanguinários. Mas não é só por causa disso que Jonas temia ir para Nínive. Jonas, irmãos, nós lemos aqui que Jonas, ele relutou quando Deus fala com ele: Jonas, levanta-te, vai até a cidade de Nínive, prega contra ela. Fala que se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade em 40 dias. E Jonas falou: não, Deus, eu não vou. Eu não vou, porque tu sabe melhor do que eu que aquele povo são sanguinário, que aquele povo, eles não têm misericórdia de ninguém, eles são assassinos. Eu não vou. E Jonas tinha um segundo motivo pelo qual ele não queria ir. Os historiadores falam, irmãos, que pelas histórias da Bíblia referente a Jonas, os ninivitas destruiu a família de Jonas. Jonas, ele estava fugindo para não ir na cidade de Nínive. Muitos pregam que ele é um crente fujão, que ele é um crente desobediente, mas na verdade Deus sabia por que ele estava fugindo. Segundo os historiadores, Jonas perdeu toda a sua família porque os ninivitas mataram. Então, uma das coisas que Jonas carregava com ele era revolta, raiva, por ter perdido a sua família, seus pais, seus irmãos, porque os ninivitas destruiu a família de Jonas. Muitos pregam e dizem que Jonas é porque ele era rebelde, era porque ele era... Não, mas tem um fundamento isso, tem um porquê, tem uma história por detrás disso. Então Jonas resistiu. Quando Deus fala com Jonas, Jonas vai até a cidade de Nínive, prega contra ela e diz que a malícia desse povo já chegou às minhas narinas e eu vou destruir essa cidade com fogo. Eu vou destruir essa cidade com fogo. Se eles não se arrependerem, se eles não pararem com este pecado de assassinato, eu vou destruir eles um por um. Eu vou colocar fogo na cidade e vou destruir. Então Jonas falou para Deus: não, Deus, eu não vou não. Eu não vou. Uma, porque eles destruíram a minha família. Eles mataram a minha família. E o Senhor acha que eles não vão me matar também? Jonas temeu pela sua vida. É natural do homem, natural da mulher temer pela sua vida. E Deus entende isso. Então Jonas falou: não, Deus, eu não vou não. E Deus falou a segunda, a terceira vez com Jonas: vai até a cidade de Nínive, prega e diga que eu vou destruir a cidade, se eles não se arrependerem. Jonas, então, Deus mandou ele ir para Nínive, ele falou: não, não vou não. E Deus colocou ele no caminho: vai, você vai porque eu sou contigo. Vai porque eles não vão te matar. Eu sou contigo, Jonas. Mas Jonas, com muito medo, por tudo que já havia acontecido e por saber que eles eram sanguinários, então Jonas compra passagem e vai para Tarsis. Daí, chegando em Tarsis, ele desviou novamente o caminho, foi para Jope.
Nós acabamos de ler aí a palavra. Jonas primeiro. Chegando no meio do mar, ele pega compra uma passagem, né, com os marinheiros, né? Então pegou num navio, e ele sobe no navio e começa aí ele querendo se esconder da presença de Deus, mas a Bíblia diz no Salmo 51 que não há quem possa se esconder da presença do Senhor. Porque se subir ao céu, ele lá, ele está vendo. Se descer nas profundezas da terra, os olhos de Deus também lá vê. Se ele for para o Seol, também lá ele vê que as estrelas, que é o firmamento, Deus também está vendo. Então não existe lugar que o ser humano possa fugir da presença de Deus. Então Jonas esconde no porão do navio. Jonas falou, não, eu vou ficar quietinho aqui, enquanto isso o mar vai remando, eles vão remando até chegar lá na cidade de Jope, eu estou tranquilo. Só que o que o Jonas não sabia é que ordem de Deus é ordem de Deus e ponto final. Deus havia dado uma ordem para Jonas. Jonas, vai até a cidade de Nínive, prega contra ela. Diga que eu sou contra o pecado deles. Se eles não se arrepender, do maior ao mais pequeno, eu vou destruir a cidade em 40 dias. Vai morrer todos. Aí Jonas falou assim, não vou não. Daí Jonas pega e se esconde no porão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí de repente, irmãos, Jonas dormindo lá no porão do navio, começa a sobreviver uma grande tempestade no meio do mar. Começa a surgir a tempestade no meio do mar. Começa a vir uma grande tempestade no meio do mar. E foi ficando cada vez mais forte. E os marinheiros já eles tinham experiência, né? São marinheiros, têm experiência no mar. E eles começaram a achar estranho, né? Mas como assim? O mar tá ficando mais bravio cada vez mais? Tá aumentando, a fúria do mar tá aumentando cada vez mais? Aí então, alguém desce no porão e vê Jonas deitado. E os marinheiros não sabiam, e o navio estava cheio de gente, né? Então os marinheiros falaram, não, tem que ter uma causa, não é normal isso. Tem que ter uma razão pelo qual nós estamos passando por esta grande tempestade. Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, o que está acontecendo. E ali, irmãos, a palavra diz aqui que aquele povo, cada um tinha sua religião, cada um clamava pelo seu Deus, e enfim, cada um começou a pedir do seu jeito para o seu Deus, socorro, começou a rezar, começou a fazer, cada um fazer os seus pedidos, né? Então descem até o porão do navio e lá estava Jonas dormindo. No meio de uma tempestade, Jonas estava dormindo. Daí a gente vê que aleluia, que Jonas estava passando por um vento tão grande, mas tão grande, e ele não estava nem aí com nada. Ele estava tranquilo, né? Ele estava tranquilo. Até que daí o homem falou para ele, um dos marinheiros falou para ele assim, quem és tu? De onde tu vens? De que povo és tu? Qual é o teu Deus? Aí Jonas responde para eles, né? Olha, eu sou hebreu, temo ao Deus do céu, creio no Deus poderoso. E aí então ele falou assim, então começa a clamar o teu Deus. Começa a clamar o teu Deus, porque nós vamos todos morrer. Nós vamos nos afundar. Porque o vento está soprando terrivelmente contra o nosso barco, contra o nosso navio. Vai afundar. Nós vamos perecer todos. Clama o teu Deus. Clama o teu Deus. Ali, irmãos, a palavra do Senhor diz aqui, aleluia, que quando aqueles homens, presta atenção, quando aqueles homens ficaram sabendo que o Deus de Jonas era o Deus do céu, o Deus que nem Jonas diz para ele, eu temo ao Deus do céu que criou o céu, a terra e o mar. Ou seja, o meu Deus tem poder sobre o mar. Irmãos, a palavra diz aqui
que naquele mesmo instante, 14, então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por conta da vida deste homem. Não ponha sobre nós um sangue inocente, porque tu, Senhor, fizesse como te aprouve. Irmãos, presta atenção nessa palavra, irmãos. Aquele povo, aqueles marinheiros, ali só tinha Jonas que era hebreu. Só tinha Jonas que servia ao Deus vivo, ao Deus que criou o céu e a terra. E Jonas, aleluia, falando para aqueles homens: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus vivo, né? Eu vim de tal lugar, eu sou de tal lugar, eu vou para tal lugar. Aqueles homens, na hora, eles entenderam que Jonas estava fugindo da presença de Deus. Então aqui, aqueles homens, eles não conheciam a palavra, eles não conheciam o Deus do céu, eles não tinham temor, eles não conheciam. Mas ao ouvir a confissão de Jonas, entrou temor no coração daqueles homens, no coração daqueles marinheiros. Então a Bíblia diz aqui que eles começaram a clamar. Eles começaram a clamar ao Deus de Jonas. Começaram a clamar ao Deus de Jonas. E, irmãos, é o que a Bíblia diz. Tudo contribui para que a obra de Deus seja concreta, seja concretizada. Tudo contribui. Deus não desperdiça nada. Deus usou aquela rebeldia de Jonas para salvar aquele povo, para mostrar a verdade para aquele povo. A Bíblia diz aqui, irmão, e temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram-lhe sacrifícios e lhe fizeram votos. Como pode, né, irmãos? Jonas, fugindo da face do Senhor, cai dentro de um navio onde ninguém teme a Deus. E aqueles homens começam, através de Jonas, clamar ao Deus de Jonas. Começam a clamar ao Deus de Jonas e dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, não deixa que esse homem venha perecer aqui no nosso barco, para que nós não seja culpado do sangue inocente, porque nós não sabíamos de nada, Deus, que ele estava fugindo da tua presença, Senhor, tem misericórdia. Ali a Bíblia diz que eles ofereceram sacrifícios de louvor a Deus e fizeram votos. Homens que não temiam, não conheciam, fizeram votos a Deus. Creio eu, posso imaginar pela palavra que eles fizeram um voto. Senhor, se o Senhor guardar as nossas vidas aqui, se o Senhor, que é o Deus de Jonas, guardar a nossa vida aqui, que ninguém venha morrer, que ninguém venha perecer, quando nós chegar em terra, quando nós chegar lá na ilha, quando nós estiver em terra seca, nós vamos prestar um culto a Ti, nós vamos fazer algo agradável a Ti, nós vamos oferecer a nossa vida a Ti, nós vamos cultuar a Ti. Ramanturiba Shunderekove, andere vasuri andere vai de calamai. Daramasi, andere vasuria. Irmãos, o voto, eles fizeram o voto. A Bíblia diz aqui que aqueles homens não conheciam Deus, mas eles fizeram votos a Deus, ao Deus de Jonas. Então, até pela rebeldia de Jonas, até na rebeldia de Jonas, Deus trabalhou. Porque na vida do cristão é assim. Ainda que o cristão venha errar, venha fazer uma coisa e outra, não de caso pensado, né, irmãos? Porque nós não podemos fazer as coisas erradas de caso pensado, programado, preparado, articulado, não. Mas, se aconteceu, Jonas chegou ali naquele lugar, ele viu que tinha um navio que ia para Jope, e ele falou: pronto, é agora que eu vou. E entrou no barco, comprou a passagem e entrou. Mas aquela atitude de Jonas
foi para a salvação daqueles marinheiros. Porque se o vento não tivesse soprado, se tudo tivesse acontecido na calmaria, aqueles homens não iam conhecer o poder que o Deus de Jonas tem. E um daqueles homens disseram, não, tudo isso nos sobreveio por conta de você, porque você está fugindo da presença do teu Deus, você está fugindo da presença do Senhor. Então caiu o temor, a Bíblia diz que caiu o temor no coração daqueles homens. Temor. Para você ver, irmãos, que até na desobediência do crente, quando o crente se vê apertado e fala, Deus, sabe, que ele acaba cometendo uma fraqueza, cometendo, sabe, assim, um erro, Deus reverte isso. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Aquilo não veio para destruir a vida de Jonas e nem a vida daquele povo. Pelo contrário, o vento que parecia que ia matar todo mundo, destruir todo mundo, salvou. Olha os mistérios de Deus, irmãos. Consegue compreender o mistério de Deus? Salvou aquele povo. Um povo que não conhecia Deus, que não tinha temor, não sabia que nem existia Deus de céu e nem de terra, né? Cada um com a sua religião. Então, aquela atitude de Jonas salvou todo aquele povo, libertou todo aquele povo. Ou seja, em meio ao percurso que Jonas estava fazendo, embora ele tenha tomado caminhos errados, em meio a todo aquele percurso, Deus salvou almas, Deus libertou almas, Deus abriu os olhos de quem não enxergava espiritualmente. Então, irmãos, é o que a Bíblia fala, lá no livro de Hebreus, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. Então, Jonas, sem querer, salvou aquele povo. Aí Jonas, né, ficou com um pouco de medo, né? Jonas ficou com um pouco de medo do mar, da fúria do mar não parar. Falou para aqueles homens, tá bom, vocês ficam aí clamando ao Deus do céu, meu Deus é o meu Deus, ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre a vida, sobre a morte. Vocês ficam aí clamando, daí vocês fazem o seguinte, vocês me pegam e me lançam no mar. Me lançam no mar. Irmãos, a essas alturas, para Jonas, tanto fazia morrer como viver. Tanto fazia morrer como viver. Não é assim que às vezes você se encontra? Às vezes é assim que a gente começa a passar por muita prova, muita luta, muita tribulação, que tanto faz viver como morrer. Foi o que aconteceu com Jó, foi o que aconteceu com Jeremias, foi o que aconteceu com Isaías, foi o que aconteceu com Elias. Então, tem situações que você chega a dizer assim, para mim, se eu morresse seria melhor. Não é? Mas Deus não queria matar Jonas. Ele só queria que ele fosse lá e obedecesse a voz dele, só isso. Aí aqueles homens pegam Jonas e jogaram Jonas ao mar. A Bíblia diz que quando Jonas é lançado ao mar, Deus já havia preparado uma baleia. Porque como é que Jonas ia chegar em Nínive nadando? Não tinha como. Nadando, ele não ia aguentar. Jonas não teria força. Aí Deus, que sabe, conhece todas as coisas, preparou a baleia. Preparou a baleia e deu ordem à baleia. Eu acho interessante essa palavra, irmãos, é muito profunda. Então Deus deu ordem à baleia. Baleia, fica nessa posição porque Jonas vai aparecer aqui. Quando ele aparecer, você engole ele. Mas, baleia, nas minhas palavras, eu creio que foi assim e foi assim. Foi assim que aconteceu. Então, Deus falou para a baleia assim, você vai engolir Jonas, mas você não vai comer ele. Você não vai mastigar ele. Não é para matar Jonas. Não é para comer Jonas, não. Deixa ele vivo e deixa ele inteirinho. Não é para tocar num fio de cabelo dele. Deus dando a ordem para a baleia.
E a baleia obedeceu. A baleia fez do jeitinho que o Criador mandou. E muitas das vezes, como diz lá no livro de Isaías, Isaías escreveu que muitas vezes o jumento, ele obedece o seu senhor. A ovelha obedece o seu pastor. O cavalo obedece o seu dono. Mas o ser humano não obedece o seu Criador. Quer dizer, os animais, né? A baleia, o cavalo, enfim, está atento à voz do Criador. E às vezes o homem não está atento à voz do Criador. Aí o Criador prepara, a baleia engole Jonas. A Bíblia diz aqui no capítulo 2, Jonas no ventre do grande peixe, a sua oração e o seu salvamento. Irmãos, percebe que Jonas recebeu a ordem: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Jonas não ora. Jonas cai dentro do mar. Jonas também não ora. Jonas não foi Jonas que clamou aqui. Foram os marinheiros que clamaram. Buscaram ao Deus do céu, o Deus de Jonas. É interessante, irmãos. Daí Jonas não ora. Jonas falou: me pega, me joga no mar. Lançou, a baleia pegou Jonas. Quando Jonas está lá dentro do ventre da grande baleia, do grande peixe, aí Jonas lembra de orar. Aí Jonas ora ao Senhor. Aleluia. E diz, e orou no 2, capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares. As correntes me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vargas têm passado por cima de mim. Então, aqui Jonas ora. Aqui Jonas clama. E qual era a posição que Jonas estava? Deitado, em pé, sentado no ventre do grande peixe? Não sabemos, né, irmão? Creio eu que Jonas estava deitado. Jonas ora a Deus. E Deus ouve ele do ventre do grande peixe. Deus escuta ele de lá de dentro. É verdade, né, irmãos? Às vezes nós temos tempo de orar, nós temos tempo de clamar enquanto está tudo bem, né? Enquanto estamos com saúde, está tudo bem na nossa família, na nossa casa. Nós temos tempo de orar. E às vezes a gente não ora. Às vezes você não ora. Às vezes nós não oramos. Nós só vamos orar quando estamos no sufoco. Quando estamos na angústia, no aperto. Não seria melhor Jonas ter orado lá no começo? Devia ter orado, né? Lá no começo. Mas não. Ele veio orar aqui no ventre do grande peixe. A Bíblia diz que do ventre do grande peixe, Deus escuta a oração de Jonas. Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então, o que Deus fala para a baleia? Ele dá ordem quando a baleia já estava em frente à cidade de Nínive, atravessou todo o mar, né? Quando chegou em frente à cidade de Nínive, nas praias, que se você ler, continuar lendo o livro de Jonas, você vai ver o que eu estou dizendo aqui. Então, quando ele chega em frente às praias, em frente à cidade de Nínive, Deus dá ordem à baleia: vomita Jonas, joga Jonas nas praias de Nínive. Aí então a grande baleia obedece à voz do Criador e joga Jonas para fora, em frente à cidade de Nínive.
É interessante essa história. É muito interessante, né, irmão? Ele pegou várias formas de condução, ele foi aqui, ele foi ali, pagou isso, pagou aquilo e nada resolveu. Aí Deus usa a baleia e leva ele justamente na frente da cidade de Nínive, onde Deus queria que ele fosse. Quer dizer, Jonas deu tanta volta, mas tanta volta, para chegar no mesmo lugar onde ele teria que ter ido logo da primeira vez. Então, irmãos, isso acontece comigo, acontece com você também. Não é? Quando você não quer obedecer por bem, você obedece por mal. Quantas pessoas, meus irmãos, à luz dessa palavra, traz para nossa reflexão. Quantas pessoas já teve tempo de fazer a obra, enquanto está bem, enquanto está com saúde, enquanto está tudo maravilhoso na família, enquanto está tudo bem, mas fica dizendo, não, eu vou depois, não, eu vou outro dia, não, eu vou outra hora, não é porque hoje está frio, não é porque hoje está garoando, não é porque hoje está sol demais, não é porque hoje eu não estou legal, não é porque isso, é porque aquilo. Quantas desculpas a pessoa arruma para não fazer a vontade de Deus. Quantas desculpas. Daí, às vezes, quando cai lá no hospital, quando está doente, enfermo, acamado, acamada, aí se lembra que Deus é bom, se lembra que a oração tem poder, se lembra que o clamor a Deus vale a pena, se lembra que o louvor a Deus, Deus habita no meio do louvor. Mas quando ele vai se lembrar, já sofreu tanto, né? Sem necessidade. É aquela velha história, irmãos. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não está escrito isso na Bíblia. Mas é um ditado no meio dos evangélicos que é verdade. Não vem pelo amor, não vem enquanto está bem, vai deixar para ir quando estiver doente, quando tiver com problema, quando tiver com um parente lá no hospital, aí ele vai orar, aí ele lembra de orar, aí ele lembra de clamar, aí ele lembra de botar o joelho no chão. A mesma coisa aconteceu com Jonas. Mas ele, querendo ou não, ele teve que fazer a vontade de Deus. Mas não precisava Jonas ter passado por todo esse processo que ele passou. Ele tinha seus motivos? Tinha. Mas nenhum dos nossos motivos, irmãos, nenhum dos nossos motivos, nenhum dos nossos argumentos é suficiente para Deus. Quando Deus quer operar. Deus ele não vai se submeter a, não, Deus, eu não vou porque é muito longe. Não, ele te deu uma ordem para ir, ele me deu uma ordem para ir. Ele deu uma ordem. Ele não perguntou se era longe, se era perto, se era fácil, se era difícil. Não, ele deu uma ordem. Vá. E é o que muitas pessoas não estão atentas, em obedecer a voz de Deus. Deus manda ele fazer, ele não faz. Deus manda ela ir, ela não vai. Ela só quer pregar se for numa igreja luxuosa, ela só quer pregar se for numa igreja bonita, ela só quer pregar se for numa festividade, num congresso, sabe, num evento, onde vai ter milhares de pessoas, só quer pregar para muita gente, não quer pregar para 2 pessoas, não quer pregar na favela, não quer pregar na periferia, não quer pregar numa igrejinha pequena. Lamai, Decove, Andaramai, Alamassúria. Deus está falando com pessoas aqui que está escolhendo como fazer a obra de Deus. Está escolhendo. Vou fazer assim, vou fazer assado, vou pregar isso, vou pregar aquilo, vou dizer assim, vou dizer... Cuidado. É o Espírito Santo que tem que lhe usar, não é você mesmo usar o Espírito Santo. Nós vemos aí, irmãos, eu não vou pregar naquela igrejinha lá não, porque lá vai ter 2 pessoas só.
Só tem 2, 3 pessoas, eu não vou lá pregar, não. Tá olhando o quê? Quantidade. Ah, eu não vou naquela igreja lá, não. Eu não vou naquele culto, naquela casa lá. Vai ter um culto lá naquela casa. Eu não vou, porque ali não vai dar em nada. Ali não vai ter nada. Deus não tá ali. Eu não vou, não. Não é assim? Entende, irmão? Pessoas escolhendo. Escolhe. E roda, e procura atalho daqui, atalho de lá. E no final, às vezes não dá em nada. Jonas, Deus aproveitou toda essa rebeldia dele, né? Com um bom motivo que ele tinha. Ele tinha um bom motivo, né? Mas mesmo assim Deus não aceitou. Aí ele vai, chega nas praias de Nínive. Quando ele abre os olhos, né? Eu creio que Deus falou com ele ali: ó, Jonas, agora toma um banho, né? Porque você tá fedendo a peixe. Toma um banho. E eu vou preparar roupa nova aqui para você. Eu vou preparar sapato. Vou preparar um agasalho para você. Você deve estar morrendo de frio. Ficou o tempo todo dentro do mar. Deus prepara, irmãos. Às vezes você fala: eu não vou porque o povo de lá é pobre, o povo de lá não tem, o povo de lá... Mas se Deus mandou você ir, se Deus mandou eu ir, é Ele que vai providenciar. Não é as pessoas que estão lá que vai providenciar nada. Quem vai providenciar é o próprio Deus. Aí eu creio que Jonas foi lá, tomou um banho. Creio que logo Deus já preparou em seguida, já preparou uma pessoa para dar roupas limpas para Jonas, né? Porque a Bíblia diz que logo depois Jonas estava na cidade pregando. E ele não entrou na cidade nu, né? Ele não entrou na cidade nu. Não, ele entrou com roupas limpas, com tudo que Deus preparou para ele. E ele foi. Pregou. E a Bíblia diz, irmãos, que ele pregou, saiu pelo meio da cidade pregando e dizendo: arrependei-vos, porque dentro de 40 dias o Deus do céu vai destruir essa cidade se vocês não se arrependeram dos seus pecados. Primeiro dia, Jonas percorre a cidade. Segundo dia, Jonas percorre a cidade. Arrependei-vos, se converte ao Criador, porque a terra de vocês vai ser destruída por causa do pecado de vocês, por causa das mãos, que vocês têm a mão contaminada de sangue, vocês são assassinos. Abandona o erro, e Jonas foi pregando o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia. Daí Jonas já estava cansado. Aí Deus falou com Jonas: Jonas, vai descansar agora. Pronto, você já fez a minha vontade. Pronto, Jonas. Você já fez a minha vontade. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele povo, aquele rei daquela cidade de Nínive, ao ouvir as palavras de Jonas, porque as palavras de Jonas não eram as palavras de Jonas, era o próprio Deus falando na boca de Jonas, porque acredito que Jonas, naquelas alturas, Jonas não tinha nem força de falar alto. Então, era o próprio Deus usando a boca de Jonas. O próprio Deus, como uma trombeta soando no meio da cidade. E a Bíblia diz, irmãos, que se você continuar lendo, você vai ver que os ninivitas, o rei daquela cidade, começou a se humilhar e deu uma ordem. Ele deu uma ordem a toda a cidade. Continua lendo aí que você vai ver o que eu estou dizendo é verdade. Deus, aquele homem, deu uma ordem todas as cidades, aos animais, aos répteis, a todos os animais. Ninguém comeu, ninguém bebeu, ninguém festejava, nada, ninguém. Aquele povo, aleluia. O 3, só vou ler aqui, ó. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas.
Aleluia. A Bíblia diz aqui, irmãos, que todo aquele povo, toda aquela cidade se curvou perante Deus, se humilhou com um pano de saco e cinza. Eles se humilharam no pó e na cinza e começaram a jejuar. Ninguém comeu, o rei deu uma ordem que ele não iria comer e nem ninguém ia comer, nem os animais, até os animais jejuou. Está dizendo aqui, leia. Até os animais jejuou. Até os animais se humilhou para Deus. Ninguém comeu, ninguém bebeu por um espaço longo de tempo. Aleluia. Porque eles deram ouvido à voz de Deus através de Jonas. Porque não era Jonas que estava clamando, não era Jonas que estava falando, era o próprio Deus, o próprio Deus falando na boca dele. E a boca de Jonas soava como uma trombeta no meio daquela cidade. E não levantaram um dedo contra Jonas. Quer dizer, Jonas foi massacrado, Jonas perdeu a sua família e Deus usou o próprio Jonas para levar a cidade, a sentença para aquele povo. Você vê como são as coisas, irmãos? Você não consegue entender o trabalhar de Deus. Muitas vezes é difícil entender o trabalhar de Deus. Deus pega um homem que foi machucado, Deus pega um homem que perdeu a sua família, Deus pega um homem que se sentia um nada, porque olhando assim, irmãos, pela palavra, eu sinto como que se Jonas se sentisse um zero à esquerda, como se ele se sentisse um nada. Mas Deus olhando lá do céu, não, é você mesmo que eu vou usar, é na tua boca que eu quero falar. Compreende, irmãos? Então, irmãos, o trabalhar de Deus a gente não entende. O trabalhar de Deus é extraordinário. A Bíblia diz que aqueles ninivitas, todos foram salvos e libertos. E todos eles se converteram ao Deus de Jonas. Todos se converteram ao Deus de Jonas. E pararam com aquela prática de matar as pessoas e fazer, com as suas cabeças, fazer pirâmides. Pararam, se converteram. Quando a pessoa se converte, ele abandona o vício. Quando a pessoa se converte, ele abandona as práticas erradas. Quando a pessoa se converte, ela abandona a televisão. Quando a pessoa se converte, ele larga o cigarro, ele larga a bebida, ele larga a prostituição. Quando a pessoa se converte de verdade, ele abandona o pecado. Ele abandona. O que ele faz de errado, ele abandona, ele para. E a Bíblia diz que aqui aquele povo se converteu a Deus de coração, se arrependeram, se converteu, o rei daquela cidade se converteu ao Deus do céu, ao Deus de Jonas. Irmãos, e olha, Deus usou um homem para salvar milhares de pessoas. Usou um, Jonas. Deus, ele só precisa de um que seja fiel. Deus, numa família grande, ele só precisa de um, pelo menos, que seja temente a ele, que seja obediente à sua voz, para ele salvar o restante, para ele salvar uma casa, uma família grande ou pequena, ou seja lá quantas pessoas for, ele precisa de um para se manifestar no meio deles, para trazer salvação. Deus precisou de um Salvador, de um libertador, Moisés. Deus precisou, aleluia, de um Davi para salvar a nação de Israel. Deus precisou somente de um Davi. Então, meus irmãos, esta lição de Jonas é muito forte para mim e para você. Aleluia, o vídeo está ficando longo, mas é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra do Senhor. E eu não posso guardar essa palavra, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Então, irmãos, aqui, a cidade de Nínive, muito grande, foi salva e liberta. Os marinheiros foram salvos e libertos. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que me escuta, não importa quem você seja,
independente de qual seja a sua religião, independente, Deus te diz, por esta palavra, que se Ele te escolheu, não adianta fugir. Se Ele separou você, se Ele olhou lá de cima e falou, esta mulher, este homem, eu vou capacitar, eu vou colocar sobre ele os dons, eu vou dar para ele a luz da palavra, eu vou usar ele para resgatar almas, para salvar almas, não adianta fugir. Olha aí o exemplo de Jonas, olha aí, olha o meu exemplo. Você acha que eu não tentei fugir? Diversas vezes. Diversas vezes. Eu queria fazer, pregar, entregar recado, entregar profecia. Porque, irmãos, para fazer essas coisas para Deus, a pessoa tem que ter determinação e coragem. Coragem. Porque não é fácil. Não é fácil. Uma vez Deus pegou e falou para mim assim, me deu uma revelação na madrugada e falou assim, filha, tá vendo esse pastor? Você tá vendo esse pastor, este homem em cima do altar, na visão? Eu falei, eu tô vendo, Jesus. Daí eu já sabia que lá vinha bomba, né? Eu falei, eu tô vendo, Deus. O Senhor falou assim para mim, vai até ele e diga para ele colocar a minha casa em ordem, colocar a minha casa em oração e diga para ele tirar o pecado de cima do altar, porque tem pecado em cima do altar. Tem pessoas subindo no altar que estão em pecado de fornicação, Deus falou para mim. Tem homens subindo no altar em pecado de fornicação. E me mostrou as pessoas que estavam em fornicação. Eu falei, meu Deus do céu, mas Jesus, mas nem dessa igreja eu sou, Senhor. Eu fiz que nem Jonas, né? Mas Deus, Ele não vai aceitar. Pelo que eu sei, Ele é um pastor muito... Ele é muito arrogante, Ele é muito assim, eu sou, eu faço, eu sou o pastor. Ele é um desses tipos, Deus. Ele não vai dar ouvido a mim, não. Eu, pequenininha, fraquinha. Acho que Ele vai dar ouvido, Deus. Ele não vai dar ouvido, não. Deus falou assim, vai e diga, fala, entrega a mensagem para ele. Tá bom, lá vou eu, né? Procurei o pastor. Foi agora, final do ano agora, irmão, final do ano agora que passou. Lá vou eu falar com o pastor. Aí eu falei, pastor, cheguei lá, falei, pastor, a paz do Senhor Jesus, eu não sou do seu ministério, mas eu sou uma pessoa que sirva a Deus e vive em oração, principalmente em favor da obra, eu oro muito em favor dos que fazem a obra de Deus, porque Deus sabe que eu oro mesmo. E eu orando, a madrugada, orando, apresentando os pastores, os diáconos, o ministério, apresentando a obra do Senhor em geral, né? Deus me mostrou algo, pastor. Deus mandou entregar algo para o Senhor. Ele falou, é mesmo? Ele falou, eu falei, é. Resumindo, passei para ele a revelação, irmãos. Falei, pastor, Deus me mostrou assim, 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 assim. E Deus fala para o Senhor colocar a casa dele em ordem, colocar os obreiros, colocar aqueles que fazem a obra em oração, porque Deus está exigindo santificação nessa igreja. Deus está exigindo santificação nessa igreja, principalmente dos que estão subindo no altar, porque Deus me mostrou pecado de fornicação. Pessoas subindo no altar estão cometendo esse pecado de fornicação e está cheirando mal aos olhos de Deus. Deus fala para o Senhor falar com essas pessoas, corrigir essas pessoas, chamar no particular, colocar na oração e fazer uma limpeza em cima do altar. Tudo bem. E ele falou assim para mim, ele deu risada, né? Ele deu uma risada e falou assim, irmã, tem mais.
O Senhor falou assim, quando Deus me deu a visão, Ele falou assim, minha serva, diga para ele que se ele não fizer o que eu estou falando na tua boca, as portas daquela igreja vai fechar. Porque eu, o Senhor, vou fechar. Eu falei, pastor, e tem mais. O Senhor falou assim, que se o Senhor não der ouvido à voz de Deus, não colocar a casa de Deus em ordem, não santificar os obreiros, aqueles que sobem no altar para fazer a obra, se o Senhor não fizer um concerto no altar, Deus falou para mim que essas portas vai fechar. Esta igreja vai fechar, vai baixar as portas. Aí ele riu. Ele falou assim, irmã, pelo amor de Deus, irmã, para com isso. Você acha que Deus falou com você? Você acha que isso foi Deus mesmo que falou com você? Pelo amor de Deus, irmã, essa igreja tem mais de 35 anos que as portas foram abertas. Esse ministério foi Deus que abriu, irmã. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu falei, exatamente, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, também ninguém abre. O senhor esqueceu disso? Aí ele falou, irmã, irmã, muito obrigada, a irmã é mulher de Deus, tudo bem, mas eu não aceito essa revelação aí que a senhora passou, não, porque isso aí não é de Deus, porque Deus não vai fechar essas portas, não é de Deus. Amém. Eu falei para ele, tá bom, pastor, tá bom, recado dado, consciência limpa. Recado dado. E ele fez pouco caso, irmãos. Ele não aceitou, não. Daí eu sumi. Eu nunca mais eu vi ninguém de lá. Nunca mais eu... É como se Deus tivesse tirado todos da minha presença. Eu nunca mais tinha falado com ele, né? Tinha o contato dele na época, da esposa dele também... de um pessoal dessa igreja lá, mas todos sumiram. Amém. Não fui atrás de mais ninguém. Daí, irmãos, eu já vou terminar o vídeo. É só para você entender quando Deus fala. Daí, um dia eu precisei ir para aqueles lados lá, onde era a igreja dele, né, que fica numa avenida, né. Precisei ir para aqueles lados lá, de manhã, quando eu tô passando, eu vejo a porta da igreja dele com uma placa de vende-se. Olhei assim, eu falei assim, aproximadamente, irmãos, uns 4 meses, 5 meses depois dessa revelação. Depois. Eu falei, placa de vende-se? Não entendi. E Deus é perfeito, né, irmão? Aí tinha uma mulher varrendo a calçada, uma mulher próximo à igreja, né? Que era a igreja. E ela ali varrendo, eu falei, oi, dona, bom dia. Ela, bom dia. Eu falei, dona, me fala uma coisa. Tem uma placa de venda aqui, não era? Na igreja tal, assim. Ela falou, era sim, era a igreja, era aí, do pastor fulano de tal. Eu falei, sim. Ela falou, sim, era aí. Daí ela pegou e falou assim pra mim, a senhora não soube, não? Eu falei, do quê? Eu não sei de nada. Eu tô vendo, por isso que eu tô perguntando, tô vendo uma placa de vende-se. Aí ela disse assim, não, foi uma pessoa católica, irmãos, que falou isso para uma pessoa, né, que não é uma pessoa crente. Ela falou assim, não, dona, essa igreja aí fechou. Essa igreja fechou. Aconteceu algo muito sério aí dentro dessa igreja, que eu vou falar para a senhora, eu nem vou entrar em detalhes com a senhora, mas aconteceu algo muito sério aí dentro dessa igreja e fechou. Fechou e botaram uma placa de vende-se, né? Estão vendendo o prédio, né? Estão vendendo. Aí eu falei assim, nossa, dona, mas
O senhor sabe se eles foram para outro lugar, se mudou para outro lugar, assim, né? Ela falou, não, a igreja fechou mesmo, esse ministério aí fechou por conta do que aconteceu aí dentro. Eu falei, tá bom, dona, eu já entendi, tá bom, muito obrigada, não precisa a senhora entrar em detalhe, né? Ela falou que houve aí dentro, foi muito sério. Foi muito, muito sério. Falei, tá bom, dona, tá bom. Vamos ficar por aqui, tá bom. Aí ela falou assim, não, que eu saiba, o pastor daí não tem mais, ele não tem mais ministério não, acabou, o ministério dele faliu. Ô irmãos, na hora, Deus me trouxe toda aquela revelação na hora. Eu falei, Jesus, é uma pena que ele não deu crédito à voz do Senhor. Aí a mulher falou assim, olha, o que eu tô sabendo é que os membros, uns foram embora, outros se mudaram, outros foram para outro ministério. Cada um foi para um canto. Cada um foi para um canto e acabou. Eu falei, é uma pena, né? É uma pena. Eu sabia do que se tratava, né? O porquê que tinha acontecido isso, né? E eu falei, tá bom, dona, muito obrigada, Deus abençoe a senhora, tá? E fui embora. Eu falei, Jesus, é uma pena que ele não deu ouvido e ele não fez o que Deus mandou ele fazer, porque ele disse que aquela revelação não era de Deus. Tá lá a placa de venda até hoje, já vai fazer um ano, né? Já vai fazer um ano que essa, agora, para o fim do ano, já completa quase um ano que foi fechado o ministério desse pastor. Então, irmãos, Deus, ele usa quem ele quer, ele fala como quer, nós só temos que obedecer à voz de Deus. Amém, meus irmãos? Então, fica aí esta palavra de Jonas primeiro, medita, porque é a palavra de Deus, aleluia, que traz luz para a nossa alma. Vamos procurar obedecer, vamos procurar ouvir, ficar atento à voz dele, amém? Quando ele faz, não há quem desfaça, não há nada que possa ser contra a vontade dele, ele executa a vontade dele e louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Vamos ficar por aqui. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém?